Começa agora o Alerj Debate. O nosso assunto é a mobilização da Semana Mundial de Combate à Tuberculose. Entre 22 países que concentram 80% da taxa de tuberculose no mundo, o Brasil ocupa o 19º lugar. Hoje vamos discutir também a condição de atendimento dos pacientes com a doença no Rio de Janeiro, o estado com maior índice de infectados. Para falar com a gente no estúdio, o presidente da Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose e HIV, o deputado Gilberto Palmares, Sônia Regina Gonçalves da Silva, presidente da Associação de Mulheres e Amigos do Morro do Urubu, e Roberto Pereira, ativista e representante do Fórum de Tuberculose. Deputado, existe algum saldo positivo em relação ao controle da doença no Rio de Janeiro? Eu acho que o saldo positivo é que você tem um número mais amplo hoje de entidades da sociedade civil, de profissionais de saúde, de militantes do movimento comunitário que têm ampliado a mobilização para cobrar políticas públicas efetivas de combate à tuberculose. Então a gente saúda, comemora, parabeniza o aumento dessa mobilização. Agora, por outro lado, a gente lamenta o fato do Estado do Rio de Janeiro continuar detendo esse campeonato desonroso de ser a unidade da federação com os piores indicadores relacionados à questão da tuberculose. Cerca de 900 cidadãos e cidadãs do nosso estado, a grande maioria de comunidades pobres, morre anualmente por tuberculose. E é dramático porque é um número grande e porque não precisaria ter nenhuma dessas mortes. Há muito tempo que a ciência já desenvolveu mecanismos que possibilitam que as pessoas sejam tratadas e não precisem morrer por tuberculose. Então, mais do que comemorar qualquer avanço, o 24 de março, essa semana de mobilização, é um momento de luta, é um momento de chamar a atenção da sociedade para que haja uma tomada de consciência, e é fundamental, porque o que é mais lamentável é que ninguém quase sabe disso, que o Rio é o campeão nacional de óbitos por tuberculose. Nós reconhecemos que há esforços de muitos profissionais de saúde, de vários gestores de saúde, mas é pouco, é insuficiente. Era preciso que aquelas pessoas que têm responsabilidade pública, que governam o nosso estado do Rio de Janeiro, estabelecessem como uma das suas grandes prioridades na área de saúde o enfrentamento da questão da tuberculose. E eu digo aqui que o meu sentimento, apesar de todos os esforços meritórios que são feitos, é que não é visto como uma questão prioritária o combate à tuberculose. As pesquisas mostram que a média de procura por internação é de 100 pacientes por semana. Você, junto com a Frente, está fazendo uma visitação em vários centros aqui do Rio de Janeiro, inclusive na Central Estadual de Regulação de Leitos da Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil, localizada na Praça da Bandeira. O que foi verificado lá, deputado? O Fórum de ONGs TB, que o Roberto é um dos ativistas mais destacados, o movimento comunitário que milita nessa área, só vem denunciando com razão há vários anos. A nossa ida ao centro de regulação, a nossa ida, por exemplo, à UPA da Penha, confirma o que eles vêm dizendo há vários anos. Vou dar um dado concreto. Nós estivemos no início de março no centro de regulação, exatamente naquele dia havia sido solicitado 12 internações de pacientes com tuberculose, a maioria em situação grave, vários deles em co-infecção com HIV. Fomos lá pela manhã. Quando voltamos à tarde, de manhã não tinha vaga para nenhum dos 12. Não havia sido conseguida internação para todos eles. Apesar de todo o trabalho meritório dos profissionais lá de centro de regulação, que são figuras sérias, nós vimos, por exemplo, 2 casos que tinham sido encaminhados, um pela UPA da Penha e o outro pela UPA do Irajá, que não obtiveram, não conseguiram a sua internação. O da UPA da Penha, que tinha inclusive problema de pneumonia também, teve que ter o tratamento durante vários dias com os esforços profissionais da UPA da Penha, o que não seria um encaminhamento adequado, e o da UPA de Irajá também teve que ter todo o esforço da UPA de Irajá, porque ele foi pedido a internação no dia 16 de março, e 8 dias depois, no dia 24 de março, essa internação não havia sido conseguida. Então nós temos que aplaudir o esforço, a dedicação de vários profissionais da UPA, mas essas pessoas precisavam terem sido internadas em leito dedicado que correspondesse à gravidade da situação delas. Roberto Pereira, qual é a função do Fórum de Tuberculose? Qual o trabalho que vocês desenvolvem aqui no Rio de Janeiro?
Bom, o fórum é, na realidade, um espaço de articulação, mobilização e representação política de cerca de 160 organizações de diferentes perfis, inclusive várias associações comunitárias, que direto ou indiretamente atuam nessa área da saúde, particularmente no combate à tuberculose. E o papel do fórum é exatamente estar tentando pegar essa fala da população, articular com os gestores públicos, com o parlamento, tentar fazer que a política pública de saúde ela seja efetivamente cumprida e implementada. Quer dizer, a gente agora fala a questão da internação. A tuberculose ela é tratada na unidade básica de saúde. Seu tratamento é disponível apenas na rede pública de saúde, em todo o Brasil. A medicação é muito barata, os exames são baratos, o custo disso para o SUS é um custo mínimo, mas o paciente que necessita, e esses vários casos que necessitam internação e que não são atendidos, são exatamente os casos graves, as pessoas que não tiveram esse atendimento feito de uma maneira correta no começo, são pessoas que têm a coinfecção com outras patologias, inclusive a AIDS, que é a principal coinfecção da tuberculose, a tuberculose e HIV, por isso a frente trabalha com essas duas questões. E essas pessoas, quando chegam no estágio de precisar a internação, porque muita coisa anteriormente não foi feita da forma correta. Então a taxa de abandono é grande? Sim, porque não existe uma preparação desses profissionais. A tuberculose ela é considerada uma doença negligenciada. Então, se teve um grande boom no começo do século XX da tuberculose, não existia tratamento, se descobriu o tratamento e criou aquela fantasia, ó, agora tem remédio, tem cura. E ela foi abandonada, não houveram pesquisas, não houve interesse de desenvolvimento de novas drogas, ficou abafada e ela começou a atingir prioritariamente, não exclusivamente, mas prioritariamente, segmentos mais carentes da população. Populações das comunidades de baixa renda, população prisional e população de rua. Então, são aquelas pessoas que estão menos desassistidas, que têm menos ações de prevenção, de educação e de oferecimento garantido do tratamento. E aí essas pessoas começam a adoecer e o profissional não está preparado para esse atendimento. A formação médica, tem uma frase que eu cito sempre do Conselho Federal de Medicina que diz que 70% dos médicos que se formam hoje não sabem elencar os sintomas da tuberculose, porque é uma matéria que passa-se muito rapidamente, a não ser aquele que você, eu vou ser pneumologista, ou eu tenho interesse social por essa área. Os interesses são outros e não existe esse olhar, porque é uma doença da pobreza. E isso tudo vem refletir exatamente nessa questão. As pessoas não têm o oferecimento, o acolhimento na unidade de saúde, não têm a orientação correta, a importância das associações comunitárias e das lideranças que estão ali onde o poder público não chega, que são aquelas pessoas que vão identificar o sintoma, que vão orientar aquele morador, que vão acompanhar aquele tratamento, que vão conseguir as cestas básicas para que ela possa se alimentar também. Quer dizer, tudo isso são uma série de determinantes sociais que fazem com que esses segmentos hoje sejam os mais atingidos. Mas é importante a gente deixar sempre claro, a tuberculose ela é democrática, ela atinge a classe alta como atinge a população de baixa renda. Agora, os efeitos dela, com certeza, são tremendamente mais devastadores nas populações mais pobres. A Sônia, presidente da Associação das Mulheres e também lá do Morro do Urubu, na zona norte do Rio. Existe uma incidência muito grande de pessoas com a doença tuberculose lá? Sim, a Zona Norte é Morro do Alemão, Engenho da Rainha, Pilares, Cavalcante, Piedade, a gente está vendo um número muito crescente. E conforme bem o Roberto falou, a gente percebe isso pela questão das casas, que são uma estrepada na outra, a gente não tem ventilação, umas casas muito mal construídas, né, e aí o contágio com certeza se dá numa maior proporção do que quem mora na Zona Sul, ou seja, é uma doença de pobre para pobre? Não, ela é mais devastadora realmente na classe menos favorecida. E a importância das comunidades agora com levar a informação cada vez para um número maior de moradores, isso é muito importante. Isso faz com que o impacto da doença, a gente começa a falar dela e a gente vai diminuindo o preconceito, a gente vai conversando, se informando e cada vez mais a gente está vendo que os profissionais de saúde, uns têm mérito assim, muito grande, mas eles também, a informação perpassa por aí, não se dá muita, como é que a gente pode dizer, não se dá muito ênfase. Então, o trabalho de formiguinha, que vários guerreiros como eu vêm fazendo dentro das comunidades no Rio de Janeiro, eu acho que vai ser
um principal defragador para que a gente diminua ou erradique de vez a tuberculose, que é antiga, mas não é passado. Existe medo ainda das pessoas detectarem a doença e, por causa do preconceito, sofrer esse preconceito? Sim, sim. Olha, as pessoas têm medo de falar, elas preferem dizer assim, eu estou com pneumonia, tive uma pequena pneumonia. Ela não fala que ela teve tuberculose. Ainda quando a gente foi contatado para estar nesse programa, a gente queria trazer uma pessoa que tivesse, né, que teve tuberculose há pouco tempo, mas elas não se expõem, né? E para acabar com esse preconceito, a gente tem que conversar muito sobre ele. Então, vai ser levando a informação que a gente vai quebrar esse tabu. Nós vamos conseguir falar de tuberculose da mesma forma como a gente fala de HIV/AIDS. É mais simples É falar mais de simples. HIV? Embora a gente sabe, né, o sexo tem um tabu muito grande e tal, envolve uma série de coisas, mas a gente ainda fala com mais leveza. A tuberculose não, ela vem envolvida com um preconceito maior, que machuca mais, tá? É como o Roberto disse, eu acredito que a tuberculose não tenha glamour, enquanto que a AIDS, a gente tem um glamour em falar nela, não sei, a gente passa por aí. E faltam centros capacitados para tratar essa doença lá perto do Morro do Urubu? Existe algum centro específico para tratar desses pacientes? Nós temos um centro de referência que é numa faixa de Gaza. A gente tem que passar por uma faixa de Gaza, o que você já Centro de percebe. referência em tuberculose, não? Não, é a unidade que atende o nosso público, né? Que é o Ariadne, que é no Engenho da Rainha. E você vê que a dificuldade que é. Você tem que tossir, e aí ao tossir você já sai cambaleante, tem que até esperar clarear o dia, tá? Para você poder passar por uma faixa de Gaza e ser atendida, o que dificulta também, né, essa mobilidade do ir e vir das pessoas. Você está falando da faixa de Gaza, que a própria situação da violência também é um componente que atrapalha as pessoas circularem para serem atendidas. Com certeza, deputado. A gente tem uma evasão e esse papel que a gente faz enquanto liderança comunitária para aquelas pessoas que realmente não podem ir no posto de saúde, né, que estão à margem da lei, mas a gente sabe que o fulaninho lá está lá perto de uma birosca, tossindo, foque, e aí a gente consegue ir no posto, pegar o vasilhame, levar e pedir que ele faça o exame de escarro para ele não se expor, e a gente acaba fazendo, porque quanto mais a gente quebrar o ciclo, menos pessoas na comunidade vai ser contaminada. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Leste Debate hoje falando a respeito da condição de atendimento dos pacientes com tuberculose no Rio de Janeiro. É só um instante, eu volto já já.